estamos de volta. TV Câmara, aqui pela Câmara Municipal de Assis, começando mais um programa nesse teu final de semana. Aliás, nós começamos todos os finais de semana os programas na sexta-feira. Esse final de semana a gente começa na quinta-feira, que é feriado, inclusive, né? Estaremos a partir desta quinta, dia 21 de abril, exibindo então o nosso TV Câmara, o Câmara em Destaque. E é lógico, o nosso Câmara em Destaque no rádio será no sábado ao meio-dia pela Rádio FEMA FM 105,9. É o nosso programa, o nosso Câmara em Destaque no rádio e na TV. TV Câmara Digital, canal 61.3, que você acompanha aqui em Assis e pela nossa região. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos o nosso bate-papo com os vereadores. A sua prestação de serviço, né? A prestação de serviço do vereador para você. E, é lógico, para você ficar sabendo o que o vereador tem feito, atendendo os seus pedidos, buscando as suas reivindicações, como representante do povo que ele sabe muito bem que é. A Câmara Municipal de Assis é uma entidade totalmente aberta à nossa população. Os vereadores atendem normalmente aqui nos seus gabinetes, ou pelo telefone, ou pela rede social, enfim, no encontro aí pelas ruas da cidade. Você sabe muito bem que é mais ou menos assim. Começamos o nosso programa de hoje com o vereador Cristiano Santilli. Aqui do nosso lado, o vereador Cristiano Santilli com a nossa entrevista de hoje. Nesse primeiro bloco, primeiro cumprimentando o vereador quando chegou aqui, viu esse visual novo do nosso canal, agora com o cenário, TV Câmara em Destaque, ficou chique, né? Fala a verdade. Seja bem-vindo a mais um programa Câmara em Destaque, vereador. Obrigado, Toninho, né? Um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo e também nos vendo. É uma alegria poder retornar aqui no Câmara em Destaque, parabenizar a você, Toninho, a toda a sua equipe, né? A toda a equipe da TV Câmara, por esse brilhante espaço que nós temos aqui para divulgação dos trabalhos de nós, vereadores da Câmara Municipal de Assis, para que as pessoas possam ainda mais nos conhecer e ficar ciente daquilo que nós estamos defendendo e buscando para a nossa cidade. Só lembrando, vereador, e é sempre bom a gente citar, nós normalmente falamos isso aqui no nosso programa, que meu microfone está solto, eu esqueci de colocar aqui. O som tá bom aí? Tá saindo legal, né? Então deu tempo ainda de ajeitar. Ele estava meio caidinho aqui, mas nós estamos em casa. Sempre bom lembrar que a qualidade do programa vai cada vez mais melhorando, a gente vai trazendo muito mais informações para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores através do rádio e da TV, e isso resulta em cada vez mais transparência, né? Nós temos aqui esse espaço aberto na TV Câmara, através do canal digital, que chega próximo de toda a população, que hoje todo mundo tem a sua TV digital. Quando não tem a sua TV, até ter a TV mais antiga, o pessoal compra aquele codificador, né? Aquele que transforma o sinal, e hoje é comum, afinal de contas o canal analógico vai ser cortado em breve, né? E está cada vez mais próximo da população, um programa que é da cidade, um programa que é de prestação de serviço do vereador. Importante. Acho muito importante, inclusive nós sabemos da transparência que se deve ter hoje, né? Hoje não cabe mais um amadorismo, seja ele em qualquer setor. Então nós precisamos cada vez mais, nós da Câmara Municipal, vereadores, precisamos dar respaldo àqueles que nos elegeram, a toda a sociedade, com essa transparência. E esse mecanismo da Câmara Municipal, né, a TV, é um fator muito importante para que a gente possa levar às pessoas conhecimento do que nós estamos fazendo, dos atos administrativos e legislativos que estamos fazendo dentro da Casa de Leis, para que as pessoas também não possam ficar à margem do que tem acontecido em nossa cidade. Nós estamos vendo aí grandes movimentos, né, sociais nos últimos tempos, das pessoas se indignando com tantas coisas que têm acontecido no nosso país, também na nossa cidade. E mais do que a indignação, sempre digo que no primeiro momento a pessoa ela chega num ponto que ela diz que já não dá mais para ficar como está, é o que nós estamos vendo. Mas a partir disso nós também precisamos tomar ações, e as pessoas precisam começar a ter ações. Uma das ações é começar a acompanhar mais de perto
aquilo que acontece principalmente na nossa cidade, para que a gente não tenha aí, né, o que nós já tivemos ao longo de muito tempo, e infelizmente ainda temos a escolha de pessoas que nos representam que a gente percebe que não tem capacidade alguma, né? Nós olhando no último domingo, né, sem entrar no mérito da discussão do que é certo ou não, nós vimos que grande parte do nosso Congresso, infelizmente, algumas pessoas ainda estão despreparadas, até mesmo no modo de falar, no modo de se portar, e você olha para aquilo e sabe que aquilo é a representação de todo um país. Nós deveríamos ter um pouco mais de respeito pelas pessoas, um pouco mais de educação, e nós precisamos sim dar respaldo para toda a população em relação da transparência. Acho que o grande ponto que nós precisamos bater em todos os setores é a transparência. Aquilo que o município, né, no caso nós estamos falando da nossa cidade, ou quando é Estado, Federação, recebe, e aquilo que se gasta e aquilo que se faz para que as pessoas fiquem cientes daquilo que está acontecendo ao seu redor. E é bastante interessante a gente acrescentar nesse bate-papo que estamos tendo aqui com o vereador Cristiano Santilli, que a TV nem traz um custo extra grandioso aí para a Câmara. Principalmente porque a sua produção é feita por pessoas que já trabalham aqui na Câmara Municipal, caso do nosso diretor e também do contratado recentemente através de concurso no ano passado, né, no ano retrasado, inclusive. E nós temos agora 2 estagiários da FEMA que estão ajudando na produção do programa. Então, isso não traz nenhum... E eu também não tenho nenhum cachê especial para fazer o programa. É bom que a gente explique isso, porque fala assim, nossa, todo um aparato. Nós estamos fazendo esta gravação aqui no estúdio montado aqui na Câmara Municipal, não tem nada terceirizado, é muito legal a gente poder explicar isso, que não tem grandes custos para produzir esses programas e a gente faz essa produção internamente. Vamos ao que interessa, vamos falar sobre o vereador Cristiano Santilli, que ele continua de licença, todos podem perceber a enfermidade aí, esse curativo, que já no outro programa nós mostramos e falamos, acho que até nem precisa dizer de novo que foi um acidente, infelizmente no final do ano passado, e que já está causando um certo transtorno na vida do vereador, principalmente por causa das limitações, né? E aí continua de licença, mas o assunto é o seguinte, o assunto é sobre, mesmo durante essa licença, o vereador já voltou aos trabalhos da Câmara e tem acompanhado esse momento que a gente pode chamar de triste, afinal de contas também é uma movimentação, algumas manifestações aí com relação à prefeitura, principalmente por causa da não reposição salarial. O vereador Cristiano Santilli também é um funcionário público municipal, vai saber falar muito bem a respeito. Toninho, em relação a esse assunto, a questão da reposição salarial, acho que a nossa cidade, assim, infelizmente, como você disse, nesse momento, passa principalmente para o servidor municipal, é algo muito triste de se dizer, de se ver, de conversar. Estamos tendo manifestações aí, né? Quem sabe até nos próximos dias uma nova greve. Eu, como servidor público, antes de vereador, eu fico muito triste de ver que a reposição não foi dada. Converso com muitas pessoas, eu sou servidor da Secretaria Municipal da Educação, secretário de escola, até mesmo no meu ambiente de trabalho, pessoas que sim, ganham um salário mínimo e nós vemos que elas dependem, né, diante de toda a economia brasileira que está aí, nós sabemos como está, né, nessa crise que nós temos passado. O mínimo que elas esperavam era uma reposição. É lógico que eu não posso chegar aqui e dizer para você que o prefeito, né, ele teria que cumprir, por lei aí, pela inflação 10%, mas se tivesse havido pelo menos uma reposição de 6%, 7%, quem sabe 8%, nós talvez nem estaríamos discutindo isso aqui. Ele teria apresentado as suas problemáticas em relação a toda a questão financeira e talvez os funcionários entenderiam e receberiam. Mas o fato de não se repor nada, ou seja, 0%, fica algo assim difícil de ser defendido. Grande maioria dos funcionários são assalariados, né?
trabalham muito para receber custoso aí no final do mês. Tem um salário baixo, né? A prefeitura Salários de Assis, baixos. né? Tem casos que são salários menores que o salário mínimo vigente hoje. Exatamente, é outra coisa que isso é recompensado aí, mas não deveria ser dessa forma, né? Nós deveríamos pôr em prática o que a lei manda, que é não se pode receber menos do que um salário mínimo aí. Mas, enfim, é algo muito triste a posição deste vereador, né? Já deixei claro, não só aqui no outro programa, mas também em todas as vezes que pude usar a tribuna da Câmara. Sou favorável a todos os funcionários. Estive na manifestação, né, que foi feita em frente à prefeitura, cobrando aquilo que, no meu entendimento, é de direito dos funcionários públicos municipais. Eu sei que a apresentação e argumentação do prefeito é de que não há, no momento, caixa, né, dinheiro para isso, mas acredito que deveria ter havido um planejamento logo após a reposição que foi feita no ano de 2015, sentasse e conversasse com seus secretariados, tentasse enxugar. Sei que muito provavelmente deve ter feito algumas ações em relação a isso, mas ele é o prefeito, ele deveria ter tentado algo a mais. Uma coisa que eu acredito que isso é uma posição particular deste vereador em relação à questão do lixo, abrir um parênteses aqui, nós sabemos que, por exemplo, a cidade de Platina, ela comprou um veículo, custa 3 milhões. Nós gastamos 6 milhões para levar o nosso lixo daqui para Quatá. Se nós tivéssemos comprado um veículo, já sobrava mais 3 milhões aí. Está entendendo? Então, são ações que você vai fazendo e que você vai conversando com o secretário da Fazenda, todos os demais secretários, porque é lamentável, é triste saber que, infelizmente, não foi dada a reposição para os servidores públicos municipais que estão aí descrentes, insatisfeitos, porque é o mínimo que se esperava que fosse dado, pelo menos a reposição da inflação para os servidores públicos municipais. Então fica aqui o meu voto de solidariedade a todos os funcionários públicos municipais, a minha insatisfação da não reposição também, porque também sou servidor público e acredito que isso é algo assim, como o próprio prefeito disse quando assumiu, que uma das prioridades era o tratamento que ele ia dar aos funcionários públicos municipais. Então a gente vê que, infelizmente, não é isso que nós estamos percebendo. Não estou a par de todas as reivindicações feitas diretamente, né? Mas me solidarizo principalmente ao Sindicato dos Servidores Municipais, que tem feito um trabalho aí à frente, para que a gente pudesse pelo menos ter a reposição salarial. E também não fico à margem, né? Nós estudamos, nós acompanhamos, de ver o que está passando na crise do nosso país, mas acredito que isso deveria ser tratado, deveria ser pelo menos tentado sentar e ter sido planejado em meados de julho, agosto do ano passado, para quando viesse o projeto, como veio o projeto para essa Casa de Leis no final do ano passado, nós não tivéssemos visto aquilo que nós vemos, que nem a margem da reposição salarial tinha sido colocada no orçamento previsto para 2016. Então, desde aquela época, se não me falha a memória, outubro, ali, novembro, nós já cobrávamos que iria precisar ser dado uma reposição salarial para os funcionários e, infelizmente, não aconteceu. Isso foi feito todos os anos, inclusive, né? Sim, todos os nos anos. Nos anos anteriores, a média de 6%, 7% foi pago, né? Foi reposto. Sim, até parabenizar o prefeito por isso, né? Em anos que a inflação atingiu 5%, 6%, ele sempre deu um pouquinho a mais do que a inflação, mas eu acredito que isso não justifica o fato deste ano, né? E principalmente por ser um ano importante na questão da administração aí, eu acho que ele deveria ter tido um certo cuidado e observado pelo menos isso. Algumas cidades da nossa região deram a reposição, outras não, mas nós estamos falando da nossa cidade. E você vê uma insatisfação muito grande do servidor municipal em relação a isso.
né, já não tem muitas garantias, né, um servidor público municipal, aí aquilo que a lei deveria ser feita e não acontece, fica, assim, complicado. Decepciona um pouco. Bom, é lógico que a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo, inclusive sobre alguns fatores que estão provocando formação de comissão especial de inquérito interna aqui da Câmara e que poderiam ser também melhor analisadas pela Prefeitura. Daqui a pouquinho eu vou voltar com o vereador Cristiano Santilli e continuo o programa Câmara em Destaque com você no rádio e na TV. Até já. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Câmara em Destaque de volta com você pelo rádio e pela TV, aqui na Câmara Municipal de Assis, o nosso Câmara em Destaque, mais uma vez, nesta semana, começando mais cedo, como a gente já disse no começo do programa, neste feriado, né, esse final de semana prolongado, só para, como prestação de serviço, anunciar para você que a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal e os seus órgãos, inclusive os de saúde, permanecerão fechados na quinta, na sexta e no sábado, retornando apenas na segunda-feira, funcionando só as emergências, né? Como o PA Maria Isabel e também o UPA, claro, funcionando aí 24 horas por dia, menos o PA da Maria Isabel, que tem só um horário limitado de funcionamento. A coleta de lixo funciona normalmente, menos na quinta-feira, no feriado à noite, o resto dos dias trabalham normalmente, feiras livres também, então pode ficar tranquilo. E aqui, continue acompanhando o nosso Câmara em Destaque, com o vereador Cristiano Santilli. Bom, nós falamos agora no primeiro bloco a respeito dessa dificuldade aí dos servidores, dessa movimentação que os servidores estão tendo com relação a essa reposição salarial que não foi dada. E nesta semana, os vereadores receberam mais uma denúncia de dinheiro que o cidadão que fez a denúncia achou que não deveria ser gasto, mas o motivo para justificar aí essa questão da não reposição foi a CI da FGV, né? Dá para a gente falar um pouquinho a respeito disso, né, vereador? Sim, Toninho. Nós recebemos essa semana aí, né, essa denúncia em relação à Fundação Getúlio Vargas, que nada mais é, o cidadão entrou apresentando as suas reivindicações, apresentando, né, com documentação lá, em relação à Fundação Getúlio Vargas, por um gasto aí aproximadamente perto de R$500 mil, de um plano de carreira novo, né, que o prefeito municipal, nessa gestão, começou a fazer uma construção. Nós já sabíamos que havia um outro plano de carreira aí na Justiça, e que também acabou sendo, a Justiça acabou dando voto favorável ao plano de carreira antigo, tinha que ser cumprido. Isso caiu, e acredito que no momento em que a Justiça determinou que fosse cumprido o antigo, aconteceu que o plano de carreira que o prefeito começou a fazer nessa gestão e gastou R$500 mil, que não passou por esta Casa de Leis, não passou por uma discussão, né, ampla, foi feito pela administração, exclusiva pelo executivo, e pude, assim, não ver o teor do conteúdo desse plano de carreira, mas
de pessoas próximas, né, que participaram da construção disso e que falaram que era um plano interessante, um plano novo, mas que infelizmente até o presente momento não chegou a esta Casa de Leis. Então esse cidadão entrou com uma denúncia, né, uma denúncia crime, e o que vai acontecer agora, já feito a comissão, né, contida por 3 vereadores, é que vão ser apuradas toda denúncia, há um prazo regimental para que isso seja feito. Se houver crime de responsabilidade fiscal, aí pedido até de cassação. É assim que se procedem as comissões aqui, no caso, essa é uma comissão processante. Mas nós sabemos que diante disso, as pessoas precisam ter um certo cuidado, né? Nós vamos abrir uma comissão, já foi aberta, para que se apure os fatos. E a pessoa realmente só depois de ter apurado, relatório final, composto por um vereador, que falará, colocará tudo aquilo que foi apurado, se realmente o prefeito precisa se retirar, porque no entendimento da comissão houve um crime de responsabilidade fiscal em relação à prefeitura ou não. Então nós precisamos aguardar aí, como temos aguardado em relação a outras comissões que também estão abertas nesta Casa de Leis. Falando em lei, né, na última sessão também desta segunda-feira, nesta semana, o vereador Cristiano Santilli foi contra uma lei que foi aprovada, inclusive. Foi pedido adiamento, o adiamento foi negado pela maioria dos vereadores e depois acabou sendo aprovada, não pela totalidade, mas pela maioria dos vereadores. E o vereador Cristiano Santilli foi um dos que foi contra a lei da bebida nos estádios, pedida pelo vereador Português e pelo vereador Gordinho. Eu gostaria de comentar também esse voto contra nessa última sessão com relação a essa lei? Sim, Toninho. Acho importante esclarecer isso para toda a população, né? A lei, como você disse, é para que fosse liberada a venda de bebidas alcoólicas nos estádios ou nas praças esportivas do nosso município. Por que eu fui contra? O Estatuto do Torcedor, ele é contra a venda de bebidas alcoólicas nas praças esportivas. A Associação Brasileira de Droga e Álcool diz que é um retrocesso fazer com que volte aos estádios, principalmente, né, aos estádios de futebol, é um retrocesso porque durante todo o processo que começou em 2008 de retirada de bebida alcoólica dos estádios, houve uma redução do número de casos de violência e tantas outras coisas que nós vemos. Nós acompanhamos pela mídia, né, principalmente dos times maiores de São Paulo, no caso, na cidade de São Paulo, nós vemos que, eu não sei, não posso dizer nem se bebem antes ou não, provavelmente sim, aquilo que eles praticam e fazem fora dos estádios. Nós temos uma educação brasileira a desejar, lamentavelmente nós temos. Então, o que acontece se você liberar? Primeiro que nós transgredimos as leis. O Estatuto do Torcedor diz que não é para ser feito. Pessoas que representam e entendem que têm capacidade técnica para analisar se isso é viável ou não, dizem que é melhor que não se tenha. Aí nós vamos e criamos uma legislação municipal abrindo isso. Eu acho que nós ampliamos um leque aí de possibilidades, infelizmente, negativas de nós vermos na cidade. A pessoa pode me perguntar, vereador, mas talvez não aconteça nada. Lógico, pode acontecer, pode ser que não aconteça nada. Mas se as pessoas que pensam dessa forma ficassem imaginando em Santa Maria, naquela danceteria, que não ia acontecer nada também, veja o que aconteceu lá. E muita coisa lá estava irregular em termos de lei. Então, infelizmente, né, eu digo assim, infelizmente foi aprovado, não é algo que eu não gostaria, não é a questão da pessoa beber ou não é esse o trâmite do assunto aqui, mas acredito que também seja um retrocesso. Participo dos jogos do Vossen e do Assisense na nossa cidade. Quando posso, aos domingos, vou lá. Gosto de estar lá.
Acho que é um entretenimento para a população que já não tem muita coisa na cidade em termos de lazer. Gosto de estar lá, eu acho muito bacana você ver muitas pessoas lá. O ano passado, né? Muitas partidas com muitas famílias lá, pai, mãe, filhos. Então, no meu ponto de vista, por isso votei contrário, não gostaria que essa lei fosse aprovada. Mas respeito, porque isso é uma casa democrática, somos 15 vereadores. Nós tínhamos pedido no primeiro momento que fosse adiado, e foi de sugestão de outros vereadores, vereador Adriano Romagnoli, chamarmos e fazermos uma discussão mais ampla com a polícia, conselho tutelar, juiz da vara da infância e adolescência, todas as pessoas da organização civil que pudessem estar aqui representadas junto com os vereadores, para que a gente pudesse ouvir mais pessoas, debater mais. Acho que existem algumas coisas no Brasil, vamos falar de modo especial em Assis, que às vezes a gente passa assim sem haver discussão. E esta Casa de Leis tem primado por assuntos polêmicos e que tem opiniões diversas. Nós temos acompanhado muito aqui isso que o próprio vereador Adriano colocou, de nós chamarmos as pessoas, transmitirmos ao vivo, colocarmos os pontos de vista para que pudéssemos esclarecer melhor tudo aquilo que vai ser feito, o que é legal, o que não é legal, e aí sim a gente poderia ir com mais tranquilidade para uma outra sessão e poder votar ou sim ou não, de acordo com aquilo que o vereador acha que deveria ser votado. Mas o projeto acabou não sendo adiado, houve a votação e eu fui contrário, mas aquilo que eu digo para todos vocês que nos acompanham e para você que está aqui, Toninho, a Casa é democrática e ela assim escolheu. Oxalá esperemos que não haja no futuro algo desagradável para que a gente possa ter que voltar aqui e falar assim, lembra que nós cobramos que devia ter havido pelo menos uma melhor discussão mais ampla de toda a organização civil da nossa cidade? Mas esperar que isso não aconteça, né? E fica aí, mas o meu voto é um voto contrário, até mesmo pelas minhas convicções. Bom, vereador Cristiano Santilli, falando a respeito desse assunto, nós temos 3 assuntos que nós batemos todas as vezes que conversamos com o vereador Cristiano Santilli. No último programa, inclusive, a gente falou sobre o último deles, que foi a questão da energia solar nas escolas. Mas temos asfalto de borracha, que também é uma ideia lançada pelo vereador para poder utilizar aqui na cidade, e a escola de trânsito também, que ele diz que não vai parar de brigar até seu último dia de mandato e claro, mesmo não estando aqui, porque afinal de contas trabalha em escola pública, né, e vai levantar essa bandeira aí até quando der, né, vereador? Dá para fazer um comentário rápido sobre esses 3 projetos que ainda estão aí em andamento, em fase de elaboração, etc. Sim. Queria deixar explicado a toda a população que esses 3 projetos que você falou foram desejos desde 2013, quando entrei como vereador, são bandeiras que eu levantei. Vejo a necessidade de nós termos assim uma mudança na questão asfáltica da nossa cidade. Vejo isso por todo o estado de São Paulo, né? Pesquiso muito em outras regiões também do Brasil e até fora do Brasil. Acho que a gente não pode ficar parado num pensamento de sempre fazer a mesma coisa. Seria algo de uma sustentabilidade muito maior, melhor ecologicamente. Tiraríamos os pneus, né, que estão lá no CIVAP, lá parados, e a gente beneficiaria principalmente as partes periféricas da nossa cidade, onde não há um fluxo tão intenso como as centrais, que neste local, se você fizesse um asfalto de borracha, consequentemente, você não precisaria voltar lá para recapear nos próximos de 5 a 7 anos, pelos estudos que eu tenho acompanhado. Infelizmente, são projetos que nós não podemos colocar dentro da Câmara porque ela onera a Prefeitura. O vereador não pode criar um projeto que gere
custos ao município, isso precisa partir do executivo, mas tenho cobrado do prefeito municipal e mandado o requerimento apresentado. Isso aí precisa ter uma vontade e um desejo político. O outro projeto que você falou em relação à energia solar, também já falei com ele, isso é um projeto que já está na cidade de São Paulo, seria de grande valor na cidade, não só para as escolas, como você falou, mas para todas as repartições públicas, que pudéssemos ter placas de painéis fotovoltaicos para que a energia pudesse ser através do sol. Nós sabemos que a cidade de Assis, a região de Assis, é uma região que contém muito sol durante toda a parte do ano e nós poderíamos aí mudar, né? Fazer algo também com sustentabilidade. O outro projeto que você falou em relação à cidade do trânsito, uma cidade mirim do trânsito, isso é um projeto que é o meu sonho de consumo enquanto vereador, poder começar pelas crianças, porque eu acho que quanto mais nós avançamos na nossa idade, a gente fica preso a algumas coisas que nós não mudamos. Nós precisaríamos ter outros mecanismos para trabalhar com adultos. Vídeo monitoramento, controle por multas, porque o trânsito de nossa cidade, infelizmente, é caótico. As pessoas não respeitam faixa, não respeitam as paradas, o motoqueiro não respeita, pedestre não respeita, carro não respeita. Infelizmente, ficamos à mercê aí de pessoas que, no meu caso, o meu acidente foi por uma irresponsabilidade da pessoa, foi numa estrada, mas nós vemos isso acontecer diariamente na cidade de Assis. O projeto era trabalhar com crianças do município para que a gente pudesse mudar a consciência e a mentalidade dessas crianças, para num futuro elas poderem observar muito mais do que nós vemos que não é observado hoje, parar num sinal vermelho, atravessar nas faixas, para que a gente pudesse haver uma melhora no trânsito de Assis. Com o número de veículos que nós temos na cidade, fica inviável só mudar a questão estrutural. Nós precisamos mudar a mentalidade. E essa cidade do trânsito viria muito a calhar para que isso pudesse acontecer. Bom, vamos encerrar esse nosso programa falando que a partir de agora eu não chamo mais o vereador Cristiano Santilli do PTB, né? Sim. Agora o Cristiano Santilli é do PV. E para encerrar o programa, já se despedindo, o vereador Cristiano Santilli justifica essa mudança que ele fez e pôde ter feito através dessa janela que se abriu nesse ano de eleição. Sim, Toninho, foi uma mudança pensada já, conversada, saio sem mágoa, sem ressentimento, sem briga com companheiros e amigos que tem no PTB, mas diante dessa proposta, né, nessa abertura legal na legislação de poder mudar, muitos daqueles que me acompanharam na campanha de 2012 e muitos amigos meus que migraram para esse partido, que o PV estava inativo em Assis, que estão retomando esse partido, fizeram um convite, um projeto aí a longo prazo, a médio prazo também, e que me sensibilizou, por isso parti para o PV. Mas quero dizer aqui que não foi por nenhuma rusga ou briga, nem inimizade com ninguém do PTB, tenho amigos lá, mas seguir um novo projeto, né, um novo projeto não só dentro do PV, mas também projeto para o vereador Cristiano Santilli. Tá certo, vereador. Boa sorte e sucesso nessa nova empreitada pelo Partido Verde, o PV. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, agradeço a todos e fico à disposição da população aí, aquilo que for preciso. Muito bem, lógico que você está sabendo que os nossos programas trazem aí os contatos, né, com o vereador e o telefone aqui da Câmara, da ouvidoria, enfim, o e-mail, né, que você pode acessar e entrar em contato com o vereador também nas redes sociais e tudo mais. Nós voltaremos ainda com o nosso Câmara em Destaque pelo rádio e pela TV. Fique aí. A cada 15 segundos, uma mulher cai da escada, escorrega no banheiro ou tropeça no tapete. E a cada 1h30, uma mulher não sobrevive para contar a próxima desculpa.
Toda vez que uma mulher é agredida, a sociedade inteira é agredida também. Não se omita, denuncie. Ligue 180 antes que seja tarde. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Olá, estamos de volta, TV Câmara, aqui na Câmara Municipal de Assis, com você todos os finais de semana, e esse final de semana de feriadão não vai ser diferente. Nossa programação começa a ser exibida, inclusive, nesta quinta-feira, feriado de Tiradentes. Portanto, todos os finais de semana, nós temos pelo menos a presença de um ou dois vereadores falando com você, falando com a população, prestando serviço à comunidade, prestação de contas, né, do seu vereador aqui no canal digital 61.3, também na Rádio FEMA FM 105,9, no programa Câmara em Destaque, o programa Rádio Câmara, pela Rádio FEMA FM, no sábado, aí sim, todo sábado ao meio-dia, na Rádio FEMA FM. Agora nós estamos aqui no nosso estúdio, na Câmara Municipal de Assis, para conversar com mais um vereador. Mas, uma vez a presença do vereador José Luiz Garcia, do PT, que chega ao nosso estúdio para falar um pouquinho do seu dia a dia, um pouco dos seus projetos, dos seus trabalhos aqui na Câmara, durante as sessões e, é claro, dos projetos que estão tramitando, inclusive alguns projetos bastante interessantes. Primeiramente, seja bem-vindo, vereador José Luiz Garcia, ao nosso TV Câmara, Câmara em Destaque, no rádio e na TV. Meus cumprimentos, Toninho, nossos telespectadores, nossos rádio ouvintes. É com satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar um pouco do nosso município de Assis, falar um pouco de nossa cidade, dos projetos que estão tramitando, do nosso dia a dia com a população. Enfim, um momento muito especial que a TV Câmara proporciona aos vereadores para que a gente possa ter esse diálogo aí frente a frente com a população e que ela possa conhecer um pouco dos nossos trabalhos aí na cidade. Cada vez mais, com um pouco mais de qualidade, cada vez mais chegando mais próximo da população, para que as pessoas possam saber, entender o trabalho do vereador e cada vez com mais transparência, que é mais importante ainda. Eu acho que a transparência e a demonstração que devemos dar com relação ao dia a dia do vereador é um dos fatores que a TV Câmara tem uma importância incomensurável. É a força que a TV Câmara tem, e cada dia que passa tem muito mais força, ela faz com que o trabalho do vereador realmente chegue a toda a cidade. O canal digital 61.3, aberto a todo cidadão, basta somente sintonizar, foi uma revolução na vida pública do município de Assis. Fantástico que a gente pode, com esses meios de comunicação, estar bem próximo da população. Toninho. Importante a gente destacar aqui, eu trago de vez em quando esse tipo de informação, é que nós temos muito que agradecer à Rádio FEMA FM, que transmite as sessões ao vivo todas as segundas, a partir das 6 horas da tarde, depois retransmite durante toda a madrugada. Também oferece esse espaço de 1 hora todo sábado, meio-dia, onde nós fazemos aqui o nosso Rádio Câmara, dentro do Câmara em Destaque. Também a TV Cabo, a gente não pode esquecer que a TV Cabo, canal 7, transmite a sessão ao vivo e depois retransmite durante a sua programação pelo canal 7. E agora nós temos esse canal aberto, que é um canal digital, um canal que você pode acessá-lo aí, né, ligá-lo na sua casa, não só em Assis, inclusive na região. As pessoas me cobram na rua, manda um alôzinho. Então, aqui não é para mandar alôzinho, mas o vereador pode falar de você, falar da sua vila, do seu bairro e também falar um oi aí pro pessoal da zona rural, o pessoal de Cândido Mota, de Tarumã, pessoal que assiste a gente de Platina e tudo mais. É muito bom. Eu que no meu dia a dia, no meu trabalho profissional também, eu trabalho muito na região. Sim. Existem comentários que assistem a TV Câmara, que tem muitos trâmites. Inclusive, hoje de manhã eu estive em Palmital, conversando com alguns vereadores lá, fazendo uma interligação entre essas câmaras regionais, que está tramitando, que está acontecendo.
Ontem, na sessão da Câmara de Palmital, foi votada uma comissão processante contra a prefeita Ismélia. Não passou a comissão processante. O assunto né? não aprovou, mas eu conversei com alguns vereadores lá que fizeram a proposição lá de um assunto financeiro lá. E já entrando no assunto, nós estamos aqui em Assis com 3 comissões processantes e estamos com uma comissão de investigação. Na realidade, estamos com 2 comissões de investigação em andamento e 3 comissões processantes em andamento que vale destacar, porque há muito tempo não se via isso no município de Assis. Eu estou no meu 2º mandato, eu não me lembro de ter tanta tramitação, tanta investigação acontecendo no município de Assis. Nós temos uma SEI de materiais inservíveis, presidida pelo sargento Valmir Dionísio, que inclusive vai ter seu relatório hoje ou amanhã à tarde. E essa comissão especial de investigação, ela chegou a conclusões ali que vão surgir sérios problemas para a administração pública. Nós temos também a comissão especial de inquérito, de investigação da merenda escolar no município de Assis, um escândalo a nível de Estado que apareceu no final do ano passado e vem se desdobrando até hoje, a Operação Alba Branca, comissão essa que eu sou o presidente da mesma, e acabou envolvendo aí presidente da Assembleia, acabou envolvendo muitos políticos, e numa das pessoas que foram presas na sua delação lá, ela acabou citando o município de Assis, que estaria com possível envolvimento nessa superfaturamento de produtos da merenda escolar. Diante dessa informação, a Câmara Municipal de Assis não poderia se omitir e instalou uma comissão especial de investigação que está em andamento. Nós estamos aguardando uma autorização especial do juiz da cidade de Bebedouro, onde está centralizado todas as investigações, para que ele permita que uma comitiva da nossa comissão especial de inquérito possa se deslocar até Bebedouro para ter acesso aos autos, conversar com as pessoas e entender realmente por que o município de Assis acabou sendo envolvido, sendo citado. Diante dessas informações, nós vamos dar sequência na comissão. Nós estamos com milhares de documentos, muitas páginas da documentação toda, desde 2013, quando foi dito que começou a ocorrer esse superfaturamento na merenda. Nós estamos com as cópias de todas as licitações que o município de Assis fez, adquirindo da COAF e de outras cooperativas que fornecem produtos para alimentação escolar. E estamos aguardando, então, o posicionamento do juiz da cidade de Bebedouro, que dê essa autorização para que a gente até lá se desloque. E temos aí em andamento 3 comissões processantes, são processos muito mais sérios, processos que podem trazer complicações muito rigorosas com a administração pública. Uma delas foi instaurada ontem com relação à Fundação Getúlio Vargas, um acontecimento do ano de 2013, muito criticado, muito falado na Câmara, e diante de uma denúncia de um cidadão, foi instalada mais uma comissão processante para se analisar detalhes. É uma contratação da Fundação Getúlio Vargas com dispensa de licitação, sob o argumento de ser uma entidade de notório conhecimento que poderia se dispensar, mas o Tribunal de Contas apontou essa irregularidade, não concordou com isso, inclusive tem um parecer em apartado das contas de 2013 do prefeito Ricardo Pinheiro com relação a essa contratação da Fundação Getúlio Vargas. Estaremos aprofundando hoje, já foi feito hoje a intimação do senhor prefeito para que ele se justifique. Ele tem agora o prazo de 10 dias para estar se justificando com relação ao problema da Fundação Getúlio Vargas. E as outras 2 CP, uma é pelo prefeito não ter cumprido a data base do servidor municipal, que era no mês de fevereiro. O prefeito simplesmente se omitiu, não negociou, não conversou, não sentou para o diálogo e não cumpriu artigos constitucionais e acabou aí gerando uma série de problemas para o servidor público, inclusive um servidor público acabou fazendo a denúncia e a gente está aguardando aí uma tramitação judicial que o prefeito entrou na justiça para que pudesse paralisar os trabalhos desta comissão, e nós estamos aguardando aí posicionamento do juiz federal e da juíza federal, que são 2 ações que o prefeito conseguiu ali segurar o andamento. Elas já estão com mais de um mês de instaladas, o prazo era de 10 dias, mas não está contando o prazo, porque existe 2 liminares que estamos aguardando aí se vão ser cassadas ou não. O nosso departamento jurídico já tomou as providências necessárias, tanto essa comissão processante com relação ao não cumprimento da Constituição Federal no reajuste do servidor público, quanto uma outra comissão que denunciou irregularidades na manutenção de alguns equipamentos, algumas máquinas da Prefeitura Municipal, em que empenhos que foram acostados à denúncia dizem que a Prefeitura gastou 30, 40, 50 mil reais em maquinários sucateados. É uma denúncia muito séria, muito grave também, mas o prefeito acabou conseguindo judicialmente uma liminar para paralisar esses trabalhos sob a alegação de alguns erros técnicos, mas já foram
já foram explicados à Justiça e aí estamos aguardando aí que seja derrubado também essa liminar para que o prefeito tenha mais 5 dias de prazo, porque já se transcorreram 5 antes da liminar, para que ele possa fazer suas explicações cabíveis e essas 2 comissões processantes também dê sequência. Então, é uma situação delicada, no meu entendimento, para a Prefeitura Municipal nesse momento. A respeito disso, a respeito dessa CI, da comissão processante, das comissões processantes, as 3, né, que estão em andamento, 2 paralisadas por causa dessas liminares, não se trata de uma justificativa, mas a gente gostaria de ressaltar ao cidadão assisense, especialmente ao cidadão assisense, o tanto que é desgastante uma comissão processante, não só para os integrantes, né, como presidente, vice ou a pessoa que faz o relatório, etc., mas para todos os vereadores, um envolvimento bastante grande, tem que buscar pessoas para fazer depoimento, faz várias reuniões, né, tem todo um processo que desgasta bastante o trabalho do vereador, que às vezes as pessoas não reconhecem. É por isso que eu estou dizendo isso, não só para justificar o trabalho do vereador, mas para dizer para você que além dessa correria do dia a dia, onde o vereador é abordado aí no seu dia a dia, ele também tem outras questões, as comissões em que ele participa, as processantes que são criadas, as CIs, isso tudo gera, assim, uma tomada de tempo do seu dia a dia, no caso, o vereador tem outros afazeres, mas tem a preocupação de estar sempre acompanhando essas questões. Eu gosto sempre de tocar nessa tecla muito, muito importante com relação ao que o vereador faz, a qual é o seu desempenho. Exato. Eu tenho com tranquilidade, digo isso, eu tenho sim meus afazeres, digamos assim, mas eu com tranquilidade eu digo das 24 horas do dia, tirando ali o meu momento de descanso ali, que são 6 horas por dia, das 18 horas por dia, eu acho que eu dedico mais de 10 horas, muito mais de 10 horas, para não dizer quase as 18 horas, para a vida pública, porque você está no exercício do seu trabalho. A população, eu trabalho diretamente com a população, eu atendo a população no dia a dia, em todos os bairros da cidade eu estou frente a frente com a população. Então são reivindicações, são sugestões, são críticas, são ideias que são dadas, todos os problemas do dia a dia chegam e a gente tem que dar sequência a isso. Eu não deixo ninguém que me procura sem uma resposta. Solução talvez eu não consiga, está muito difícil conseguir solução. Um dos principais problemas que a gente tem, falta de remédio nas unidades de saúde, gravíssima situação. Inclusive eu tenho meu pai, que ele usa medicamentos contínuos na área da saúde, eu tenho que pegar todo dia nas 3 farmácias para ver se consigo. Então, graças a Deus, eu posso ter um carro para ir buscar, e aquelas pessoas que não têm, que tem que andar de circular, que tem que pedir carona para o vizinho para ir buscar o medicamento, se desloca lá da Vila Ouro Verde, por exemplo, Jardim Amauri, Jardim Taquaral, que a unidade agora dispensadora é lá na Vila Operária, a pessoa se desloca, ela tem que pegar 2 circulares para chegar lá, não tem o medicamento. Então eu tenho lutado muito com relação a isso, fiz um requerimento esta semana, a resposta acabou de chegar, vou transformar isso em um projeto de lei, já vou estar entrando nesse assunto, porque eu acho de grande importância. Muitas pessoas me procuram, principalmente pessoas idosas, pessoas com deficiência de locomoção, não deficiência física só não, com dificuldade de locomoção, obeso, uma pessoa que quebrou uma perna, ela vai na unidade de saúde que é próxima à sua casa. Nesse sentido, nós estamos muito bem servidos, temos acho que 17 unidades de saúde, além das estratégias de saúde da família. Então, para o cidadão se deslocar até o posto de saúde, como eles gostam de falar, é fácil. Aí ele vai lá, passa pela consulta, o médico emite lá a receita, entrega na mão dele e ele que se vira. Tudo bem, existem algumas justificativas que a Secretaria da Saúde nos dá, que não pode mais distribuir o medicamento na unidade de saúde, porque regulamentações médicas dizem que a obrigação de emitir os remédios que estão na receita são de um farmacêutico, uma pessoa técnica. Concordo plenamente com isso, não tem nenhum motivo de discordar disso. A ideia que eu mandei para a Secretaria da Saúde, que vou estar evoluindo, vou estar até passando para você que está me ouvindo com relação a isso, é uma ideia que, no meu entendimento, não tem nenhum tipo de dificuldade. A pessoa passa pelo médico na unidade de saúde, passa pela consulta, sai lá a receita. O que é o que eu estou encaminhando para a Secretaria da Saúde, para a Prefeitura, talvez até faça isso uma lei? Que a pessoa de idade, os idosos e as pessoas com dificuldade de locomoção, inicialmente, porque a minha ideia é estender para todos, ela acabando de sair da consulta, ela vai até a enfermeira para ver o que tem que ser feito, as medicações, os exames de sangue que tem que ser feito, e ela se encaixando na idade de idoso e se encaixando em dificuldade de locomoção, ela deixaria essa receita na unidade de saúde,
No final da tarde, a unidade de saúde providenciaria que essa receita fosse até a unidade dispensadora central. Nós temos ali no Mercado Modelo Municipal, no antigo Mercadão, uma imensa sala que a prefeitura aluga, loca, que fica estocados os medicamentos que diariamente são remetidos às unidades de saúde. A do Jardim Paraná, a unidade de saúde da Vila Operária, a unidade dispensadora de medicamentos da Vila Passarinho, a unidade dispensadora da Vila Operária e a da Pascoal Santilli. Então ali tem todos os medicamentos e diariamente eles fazem essa remessa para as unidades para que não falte. Então o que é a minha ideia? Pega-se a receita dessa pessoa idosa que tem uma dificuldade muito grande de ir até essa unidade, retém-se essa receita, no final da tarde uma pessoa da prefeitura de moto pega essas receitas, leva até a farmácia central ali do Mercadão, que é fechada ao público, lá deixe lá um farmacêutico. Esse farmacêutico vai pegar a receita. Bom, o senhor José Luiz Garcia está precisando aqui de um remédio para o coração. Ele pega a receita, avia ela, acho que a palavra, separa ela, põe no saquinho, amarra e retorna para a unidade de saúde no outro dia. O cidadão vai lá e pega o medicamento no outro dia, não precisa se deslocar. Isso pode tirar, como exceção, o medicamento que é com uma urgência, que a pessoa opte, não, eu quero ir lá. Mas aquelas pessoas que fizerem essa opção, fica simples. E a primeira resposta que a secretaria me deu, dizendo que não pode fazer isso porque é necessário que um farmacêutico que deve pegar o medicamento e entregar para o cidadão. Então, eu concordo. Então, ao invés de ter um farmacêutico naquela unidade, naquela, deixa um farmacêutico ali no Mercadão para fazer só isso. Todos os dias vai chegar lá, inclusive fiz um requerimento, estou acordando ver quantas receitas são aviadas por dia, são feitas por dia. Eu achei muito simples. Quem vai pegar o medicamento, pôr numa sacolinha, amarrar e mandar de volta é o farmacêutico. No outro dia, o munícipe que mora do lado da unidade de saúde vai lá e pega seu medicamento. Eu não consegui ver muito contratempo. A Secretaria da Saúde respondeu com uma série de dificuldades. Mas eu vou estar agora sentando e conversando melhor. Eu não consigo ver dificuldades. Vai ter que se ter, por exemplo, um funcionário da prefeitura com uma moto ou com um carro mesmo, ele vai nas unidades de saúde, pega as receitas do dia, tudo é bem anotado, bem escrito, isso aqui pertence à unidade de saúde da Vila Fiuza, tem lá 30 receitas por dia. Vai lá o farmacêutico responsável, separa as 30 receitas, no outro dia essa mesma pessoa vai lá, pega, volta para a unidade de saúde e entrega para o cidadão. Seria um serviço fantástico, um serviço que, no meu entendimento, seria uma revolução na distribuição de medicamentos. A primeira resposta do Poder Executivo foi negando, pondo um monte de dificuldades, mas as dificuldades interpostas são com base nas leis dizendo que não se pode mais entregar na unidade de saúde. Eu até concordo, existem resoluções do Conselho Nacional de Saúde que não permitem que a enfermeira ou a técnica de enfermagem escolha o medicamento e entregue. Ótimo, para evitar qualquer tipo de risco. Mas a receita ir lá, até o estoque de medicamentos da prefeitura, um farmacêutico lá, pega as receitas, separa e retorne, eu não consigo ver dificuldades. E é com relação a isso que nós vamos estar tramitando nos próximos dias com relação a esse tema. Muito bem, já batemos aqui uns 2 ou 3 temas aqui importantes, né? Inclusive entramos na área da saúde. Aliás, o vereador Zé Luiz Garcia também tem um assunto importante a respeito da área da saúde também, já na questão de uma área de abrangência aí que ele gosta bastante, que é a área rural, e nós voltaremos logo em seguida com estas informações. Então aguarde aí, porque o nosso Câmara em Destaque só está começando. Já voltamos. Atenção, ocorrência grave MG 435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Tiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus, Jesus. Imprudência do veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Não desespera, eu tô com você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. O que o meu filho aprende na escola
vale para a vida inteira. É por isso que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, professores e especialistas, vem trabalhando na construção da Base Nacional Comum Curricular, para que todas as escolas tenham uma Base Nacional Comum Curricular, que ajude a definir o que precisa ser ensinado na educação básica. Acesse o site e participe! Uma pátria educadora se faz com a participação de todos. Câmara em Destaque, de volta para você aqui na Câmara Municipal de Assis, o nosso programa, o programa do seu vereador, o seu representante. Todos os finais de semana, pelo menos 2 vereadores falam para você aqui no canal digital aberto 61.3 e também na Rádio Fema FM 105,9 no sábado ao meio-dia. Neste final de semana, até uma programação maior aí, desde quinta-feira, no feriado de Tiradentes, o programa sendo exibido em horários alternados, até na segunda-feira, no horário da sessão. É bom lembrar que a nossa sessão acontece toda segunda às 18 horas. E nós estamos conversando assuntos de interesse de toda a população com o vereador José Luiz Garcia. O Zé Luiz Garcia é do PT e continua no PT. A gente tem falado aqui nos outros programas também com os demais vereadores, alguns que aproveitaram essa janela para fazer as mudanças de partidos, né? Até a gente explica bastante que são oportunidades para se poder participar mais da população ou participar mais do processo político, poder oferecer um pouco mais à população. Os candidatos a vereador, os atuais vereadores procuram sempre oportunidades de oferecer mais à população, procurando novos partidos. Nada contra o partido atual, inclusive, né? Nós não tivemos nenhum exemplo disso aqui. O vereador Zé Luiz Garcia continua no Partido dos Trabalhadores e pode comentar a respeito. Não, eu gostaria até de aproveitar essa brecha, Toninho. Comentar, nós estamos vivendo um momento político no Brasil, uma situação aí muito delicada, uma situação de muita reflexão a população deve ter nesse momento. Nós estamos passando aí por um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, do meu Partido dos Trabalhadores. É um momento muito delicado, eu não tenho nenhum tipo de medo ou de receio de comentar sobre esse assunto. É uma situação delicada. Eu imagino que o governo do Partido dos Trabalhadores, ele falhou no seguinte sentido, da falta de diálogo. Faltou muito diálogo da presidente Dilma com o Congresso Nacional, e isso acabou gerando ali muitos atritos. E essa corrupção generalizada que passa a classe política do Brasil, eu gosto de falar isso com bastante clareza, a classe política brasileira, o Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, existe um sistema de financiamento eleitoral para todas as pessoas que se transformou numa corrupção muito grande. E isso aí está sendo investigado, está sendo solucionado, está sendo mostrado à população através da Operação Lava Jato. E o que ocorre? Ocorre que a presidente Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores estando no poder, ele acabou se transformando aí como se fosse o único responsável por tudo isso. E no meu entendimento, esse sentimento que a população acabou abraçando, porque o presidente da República, como maior autoridade do Brasil, ele acabou sendo configurado como uma pessoa culpada de tudo. Tem culpa também. Mas esse sistema de financiamento eleitoral que existe através de empresas que prestam serviços ao poder público, já vem de muitos anos. E agora, como está sendo investigado, como está vindo, a população toda está tendo noção do que realmente os políticos fazem, isso acabou gerando aí uma revolta na população e acabou sobrando como a culpa fosse única e exclusivamente da presidente Dilma Rousseff, da pessoa da presidente Dilma Rousseff. Então, esse processo de impeachment está tramitando, a gente já imagina o final dele diante da votação da última semana, temos tranquilidade com relação a isso, e é um momento de muita reflexão da população. Nós estamos prestes aí a substituir um presidente eleito por um presidente que, no meu entendimento, não tem as mínimas condições políticas de governar o país. Eu acho que o Michel Temer, por o fato de ter sido vice-presidente da República por 6 anos e depois articular essa substituição de uma maneira, do meu entendimento, errônea, de uma maneira aí que ele acabou se aproveitando de uma situação, não vai conseguir governar. Então, eu acho que esse momento é muito sério, muito crítico. Eu acho que as pessoas devem fazer uma reflexão total, analisar a população como um todo. O
que está acontecendo no Brasil? O sistema político brasileiro tem que ser mudado e ninguém conseguiu mudar até hoje, porque quem tem que tomar a iniciativa de mudar é o Congresso Nacional. 513 deputados e 81 senadores. Dá para a gente fazer um programa aqui de 2 horas falando sobre isso. Então, não vou me aprofundar, mas eu não poderia deixar aqui de dizer que eu estou acompanhando, estou atento. Eu não consigo imaginar que toda essa dificuldade política, essa corrupção, esse financiamento eleitoral que existe no Brasil possa ser considerado culpa só do Partido dos Trabalhadores, só da presidente Dilma, só do presidente Lula. Isso aí eu acho um erro. Mas a gente que está na vida pública, a gente tem que estar preparado para tudo que vem. Eu acho que no momento de dificuldade, a gente sair fora, aí voltando na troca de partidos, eu não concordo. A mesma coisa, eu torço para o Corinthians. Se o Corinthians começar a perder, eu paro e vou torcer para o São Paulo. Não, eu continuo ali no time. Então, se o Partido dos Trabalhadores errou, as pessoas que erraram devem ser punidas e estão sendo punidas. Estão sendo punidas. Nós temos uma operação que a gente chama navalha na carne. Errou um companheiro, você está fora. Errou, você está fora. Isso tem que ser feito, e isso nunca foi feito na história do Brasil, como tem sido feito até hoje. Então, é assunto polêmico, assunto que dá muita discussão, dá muita briga, digamos assim, mas a gente não pode ter medo. A gente que faz parte do Partido Trabalhador não tem medo de estar discutindo sobre esse assunto. Muito bem, foi muito bom. Esse comentário foi bastante enriquecedor aqui para o nosso programa. Agora, a gente sempre destaca aqui também que o Partido dos Trabalhadores, na questão municipal, representado pelo vereador português e pelo vereador José Luiz Garcia, tem se mostrado aí isento, né, dessas questões políticas que causam conflitos. Na verdade, há uma união aí, uma boa convivência, tanto com os vereadores como a administração. Tanto é que o Partido dos Trabalhadores já conseguiu, através dos 2 vereadores, muitos benefícios para a nossa cidade. E na hora de conversar, na hora de votar, sempre os projetos que são de interesse da comunidade são aprovados pelo Partido dos Trabalhadores normalmente. Por exemplo, quando o vereador vai para a zona rural, que é uma área que ele atua bastante e as pessoas o chamam bastante para atender várias reivindicações, por exemplo, ninguém pensa em partido, pensa no vereador José Luiz Garcia, que é uma pessoa que dá acesso para essa questão. Recentemente, o vereador participou de um evento importante na zona rural, que foi uma conferência de saúde, por exemplo, que é interesse de todos, né? E aí não se tem bandeira mais. Eu gosto muito de comentar que a política municipal, principalmente municípios de pequeno porte ou de médio porte, como Assis, que são municípios de 200 mil habitantes para baixo, a política partidária ela é muito pessoal. Não existe ali aquela pessoa do partido tal, do partido tal. Existe aquela pessoa que eu conheço, que eu convivo, que eu encontro no dia a dia. E falando em comunidade rural, hoje mesmo, no horário do almoço, eu encontrei o pessoal ali da água do Pavão, que estão revoltados com o fechamento de uma ponte já desde o ano passado, porque o córrego do Pavão, ele assoreou muito devido a erosões que existem lá no distrito industrial, onde o córrego do Pavão nasce, vem assoreando, passando pelo presídio, vem assoreando, e ali nas proximidades dos poços profundos da Sabesp, a ponte existente acabou ficando submersa. E a prefeitura, ao invés de tomar uma medida ali de solução, ela optou por interditar, fechou, fez uma cerca de alambrado de um lado e de outro da rua, inclusive isso já foi o ano passado, e até hoje não conseguiu tomar providências. Então, hoje encontrei com moradores daquela região ali, e a gente vai estar se reunindo novamente e ver que tipo de ação podemos estar tomando. A comunidade rural, ela pede muito pouco, ela quer muito pouco do poder público, ela quer conservação de estradas, ela quer manutenção de mata-burros, de pontes, então não é muito que ela exige do poder público. E, falando em população rural, eu estive participando da Conferência Municipal da Saúde Rural, que foi realizada no Batalhão de Assis a semana passada, e eu fui para que pudesse ver. A comunidade rural participou em massa, foi a reunião da Conferência Municipal da Saúde com mais pessoas, a comunidade rural participa, e a maior reivindicação feita é uma reivindicação antiga que eu luto muito por aquela volta, que é a volta do ônibus da saúde rural. O ônibus rural, a Assis foi pioneira há mais de 10 anos, o ônibus funcionou com um consultório médico, com um consultório dentário que ia uma vez por mês na comunidade rural para fazer uma prática de saúde preventiva. A prevenção, ela é muito mais econômica, muito menos onerosa ao poder público do que depois ter que remediar e dar remédio e tratar a pessoa que fica doente. E a pessoa do sítio trabalhador rural, ele não pode ficar vindo por qualquer dorzinha no médico. Ele vem só quando a coisa está grave, infelizmente. E aí, quando o ônibus rural funcionava, ele sabia que todo mês o ônibus estava lá. Então, ele fazia uma medicina preventiva, cuidava dos dentes, era uma coisa fantástica. E a prefeitura
no meu entendimento, ao longo das últimas administrações, não deu o cuidado necessário na manutenção do ônibus. E nos últimos 3 anos também dessa administração piorou mais ainda. E o ônibus agora está sucateado e a prefeitura não está querendo investir recursos para a recuperação desse ônibus ou adquirir um ônibus usado e voltar para a população rural esse importante serviço pioneiro. Assis foi uma das primeiras cidades que teve isso. Então a gente vai estar reivindicando, lutando ainda até o final do mandato do prefeito, ver se ele pode aí conseguir alguma solução, economizar de alguma maneira, e se não conseguir, que a gente possa deixar empenhado no orçamento do ano que vem a aquisição de um ônibus para que volte esse importante serviço à população rural, que pede muito pouco, como eu disse, mas a reivindicação da volta do ônibus de atendimento da comunidade rural é uma coisa imprescindível, uma coisa de saúde preventiva fantástica que, infelizmente, o município de Assis também perdeu. O vereador Zé Luiz Garcia aprovou um projeto bastante importante que causou bastante interesse, inclusive, na população, foi bastante comentado na imprensa e a gente pede para que ele fale um pouco a respeito disso. É um projeto sobre a transição de governo. Todo mundo sabe que quando um prefeito sai e o outro entra, existe a equipe de transição que vai, faz os seus estudos, etc. Isso não é regulamentado. E é exatamente isso que esse projeto vem realizar, a regulamentação dessa transição. Bastante importante, parece que foi aprovado e quase por unanimidade, não só pelos vereadores, mas pela comunidade em geral, né? É um projeto técnico que a gente tem comentado muito com a população, várias pessoas nos encontram e perguntam detalhes do que é esse projeto da transição dos poderes na troca de um prefeito para o outro. Se a transição for feita de um prefeito eleito que foi apoiado pelo prefeito que está no exercício do mandato, fica mais fácil a transição. Mas quando ocorre o contrário, que a transição ela é de um prefeito que quem elegeu foi a oposição, existe ali uma série de restrições. E nós criamos uma lei, um projeto de lei com diversos artigos regulamentando essa transição. Assim que o prefeito eleito for considerado eleito pela Justiça, pelo Tribunal Regional Eleitoral, ele já, de posse dessa lei, se sancionada pelo prefeito, ele terá toda a liberdade de estar na administração pública. Ele vai indicar uma equipe de transição, vai pôr um representante dele na Secretaria da Saúde, na Secretaria da Educação, na Secretaria de Obras, na Secretaria da Fazenda, ou no Poder Executivo. Ele vai colocar as pessoas de sua confiança, amparadas por essa lei, para que essas pessoas possam tomar conhecimento integral da administração pública nesses 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Saber se a prefeitura está com dívida, saber quais as condições dos maquinários, saber quantos servidores nós temos, saber como que estão os pagamentos do Assesprev, que é a aposentadoria do servidor, saber as condições dos maquinários, das máquinas, saber dos pneus, como estão os pneus dos veículos da prefeitura, para que a equipe de transição possa fazer um relatório completo. E assim que o prefeito assumir no dia 1º de janeiro, ele já tem em mãos ali um raio-x da prefeitura e possa ali editar leis, fazer movimentações, conversar com a Câmara Municipal, explicar isso, mostrar para a população, está aqui a equipe de transição, ó. Eu peguei a prefeitura, está aqui, ela está com caixa com tanto, tem 200 veículos, dos quais 30 veículos não estão em condições de uso, tem aqui o ônibus da saúde rural parado há mais de 2 anos. Faça um raio-x e mostre para a população o que ele tem em mãos. Isso é diálogo, isso é transparência e vai fazer com que o prefeito eleito, na hora que ele for precisar da Câmara para fazer ou um financiamento ou alguma estratégia de ação que precise de leis, ele já vai estar amparado por aquela transição feita, que normalmente a transição é feita logo em novembro, dezembro, o prefeito faz um decreto lá de última hora. Então agora regulamentado por essa lei, nós temos plena convicção que o prefeito eleito vai ter e vai saber que ele tem esse direito, essa obrigação e vai fazer uma transição completa e vai entender realmente o que o município de Assis está precisando, se está tudo bem, se não está tudo bem, em todas as áreas. Então eu acho um projeto tranquilo, mas de uma abrangência muito grande, um projeto que com certeza vai fazer a população de Assis conhecer ainda mais o município de Assis. Muito bem, olha, para encerrar o nosso programa, ainda dá tempo de falar sobre a Academia ao Ar Livre, com esse contato, falei o projeto, né? Projeto sobre a Academia ao Ar Livre. É que esse contato, essa ligação com o governo federal, por exemplo, ofereceu aí para a nossa cidade algumas academias ao ar livre, né? Já tivemos algumas em outras oportunidades, o governo do estado também já enviou algumas, mas o vereador Zé Luiz Garcia, por exemplo, anunciou aqui no nosso programa pelo menos 5 ou 6 academias, né?
E agora pintou uma ideia de um projeto que inclusive seria votado nessa semana, mas que foi pedido pelo próprio autor um adiamento de 1 ou 2 sessões para estudar melhores maneiras ainda, de melhorar o projeto, justamente porque é uma excelente ideia, já foi aprovado pela maioria das pessoas que ficaram sabendo do seu conteúdo. Rapidamente, em rápidas palavras, sobre isso, só para a gente voltar a falar dele quando ele for aprovado, com certeza será. Nós temos no município de Assis, rapidamente dizendo, 10 academias implantadas e temos mais 8 academias que serão implantadas até o final do ano. E as academias já implantadas, principalmente as 5 primeiras, elas se encontram muito deterioradas, com muitos aparelhos estragados, que falta manutenção. E a prefeitura argumenta muito que essa manutenção falta recursos. Então, o projeto que está em trâmite, dizendo rapidamente, depois podemos voltar sobre ele, é um projeto que eu estou criando, autorizando empresas, a iniciativa privada, a fazer a manutenção desses equipamentos e poder explorar o espaço da academia com placas, com painéis, com outdoors de propaganda da sua empresa. Uma maneira de recompensar essa empresa do custo que ela terá com relação à reforma das academias e uma maneira dela estar divulgando seus produtos para a população. Eu achei um projeto simples, é um projeto interessante que vai resolver aí uma dificuldade muito grande. Você pensa bem, 18 academias em funcionamento. A manutenção não é cara, mas ela exige que vá uma pessoa que olhe, que dê aquela assistência. Então, se cada academia for adotada por uma empresa, um supermercado, qualquer tipo de segmento, ele vai fazer essa manutenção, não vai ser oneroso e vai ter um espaço fantástico para poder divulgar a sua empresa, suas ofertas e todas as suas atividades. Então, é um projeto importante que está em trâmite e temos a convicção nos próximos dias, quando for votado, teremos o apoio aí de todos os vereadores. Com certeza. Vereador Zé Luiz Garcia, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso Câmara em Destaque. Muito obrigado a todos, um abraço e estamos à disposição da população sempre. E assim nós vamos encerrando mais uma edição do nosso Câmara em Destaque aqui na Câmara Municipal de Assis. Que tenham todos um excelente final de semana e voltaremos um bom feriado, um bom feriado prolongado. Voltaremos na próxima semana ou mais claramente no próximo final de semana com muito mais informações e prestação de contas e de serviços do seu vereador, do seu representante aqui na Câmara Municipal de Assis. Até lá.